Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma vez eu estava dirigindo um culto e eu comecei a alertar os irmãos a respeito da média percentual de pastores que tiram as suas próprias vidas. E então, o culto passou, o culto terminou e uma líder me enviou mensagem dizendo: Olha, Kaique, eu penso assim, se uma pessoa entra em depressão, é porque ela não tem Deus. É porque ela está distante de Deus. Aí eu pensei, não. Mas e o exemplo de Elias, que eu dei ali em cima do púlpito? Agora eu vou contar a história de Elias. Elias era um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Ele ouvia a voz de Deus de forma audível. Ele via coisas que muita gente nunca vai ver aqui na Terra. Ele via manifestações de Deus se concretizarem. Elias era um profeta. Ou seja, ele era um mensageiro de Deus ali naquela época. E a história de Elias vai estar escrita nos livros de Reis. Eu não lembro se no primeiro ou no segundo livro de Reis. Se eu não me engano, é nos 2 livros. Cada livro tem uma parte da história dele. Resumindo, Elias, uma vez, ele tentou convencer o povo a se decidir, porque o povo era muito rebelde. O povo abandonava a Deus, vivia abandonando a Deus. Então ele falou: gente, se decidam. Vocês querem adorar a Deus ou vocês querem adorar a Baal? Resumindo, vou resumir. Então, o povo aceitou adorar a Deus e Elias matou os servos de Baal, os profetas ali, os religiosos de Baal. Eles fizeram ali aquele teste, né? Fizeram 2 templos, um para Baal e um para Jeová. Jeová, né? Jeová é o nome de Deus. É uma das variações do nome de Deus, né? Jeová, nome lindo demais. Então, os homens de Baal fizeram lá o culto deles, fizeram lá várias coisas ao redor do templo de Baal, para Baal fazer aquele templo de pedra pegar fogo. E não pegava fogo. Quando foi na vez de Elias fazer ali o ritual dele, ele foi e encheu lá de água, encheu de água aquele templo de pedras, né? E aquele altar, não é templo, é altar, a palavra correta. Ele encheu de água e aí ele pediu para Deus: Senhor, mande fogo, Pai, para consumir esse altar. Deus mandou fogo, o fogo lambeu aquela água que estava ali ao redor do altar, queimou ali o altar. Olha que maravilha, que bênção, né? Então a Jezabel, uma rainha na época, jurou que iria matar Elias. Ela mandou darem um recado para ele: olha, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua raça e de todos os que servem a Deus. Jurou. Elias ficou desesperado. Eu não sei porquê, né? Porque ele era um grande homem de Deus, mas por algum motivo ele ficou com muito medo, ele ficou desesperado e ele fugiu. Eu não sei porquê, mas só ele que viveu, né? Aquela tristeza. Então ele foi
para uma caverna e sentiu vontade de morrer. Ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não mereço estar aqui. Tire a minha vida, Pai. Tire a minha vida, meu Pai. E Deus falou: não. Deus mandou comida, Deus mandou água para ele. E falou: olha, não, você ainda vai viver muito ainda. Você não vai morrer agora, não. E Elias chegou até o ponto de ter vontade de morrer. Deus falou: não, meu filho, não. Deus se manifestou para ele, né, de uma forma. Primeiro passou eu não lembro, porque já tem um tempo que eu não leio essa história. Mas passou uma ventania, passou depois uma coluna de fogo, aí depois passou não lembro o que, aí depois passou um sossego, uma paz. Elias sentiu uma paz. Nossa. Aí ele falou: agora Deus está aqui. Aí ele falou: oh meu Deus. Aí ele começou a conversar com Deus. Aí Deus falou: olha, vá até tal lugar, porque você vai nomear outro para te substituir. Né? Então Elias foi. Elias foi e ainda fez um monte de coisas. Que bênção, né? Essa é uma lição, né? Porque... eita! Há um tempo atrás eu estava desanimado. Eu comecei a lembrar dessa história. Comecei a lembrar dessa história enquanto eu estava trabalhando, né? Eu pensei: meu pai, eu vou contar essa história no YouTube. A história de Elias, né? Então você, caso esteja desanimado, caso esteja desanimada, não desanime. Continue. Tanto que eu estava desanimado, lembrando dessa história, e hoje estou muito melhor. Graças a Deus. Olha que bênção. Elias foi, ele ungiu Eliseu para substituir ele. Para substituir ele. E então ele falou: olha, Eliseu, Deus vai me levar. Deus vai me levar para o céu. Então Eliseu e todos os outros profetas da época ficaram sabendo que Jeová levaria Elias de alguma forma. Não sabiam como, mas sabiam que Jeová iria levar ele. Então chegou o dia de Deus levar ele e Elias foi caminhando com Eliseu. E enquanto ele caminhava, vários profetas falaram: você sabia, Eliseu, que Elias vai ser levado por Deus hoje? Ele falava: eu sabia. Aconteceu isso umas 3 vezes. Até que em algum momento os profetas ficaram observando de longe e Elias foi caminhando com Eliseu e Elias disse assim: olha, tem algo que eu possa fazer por você antes que Deus me leve? Então Eliseu disse: nossa, meu Deus, que história forte, hein? Que história forte. Há algo que eu possa fazer por você antes que Jeová me leve? Aí Eliseu disse: eu gostaria de ter o dobro da sua unção. O dobro do poder de Deus que tem dentro de você, eu quero ter. Quero ter porção dobrada. Aí Eliseu pensou: vixe, vai ser difícil. Esse seu pedido é difícil de se realizar. Mas vai ser o seguinte: se no momento em que Deus estiver me levando, você me vê, o seu pedido vai ser realizado. Se não, não vai ser realizado. Porque porção dobrada, nossa, já é tanto poder, né? Imagine porção dobrada, né? Então eles foram caminhando juntos.
quando passou uma carruagem de fogo, uma carruagem de fogo passou. Puf. Passou essa carruagem, apareceu um redemoinho e levou Elias. Mas foi muito rápido, muito rápido. Então, mas deu tempo, Eliseu conseguiu ver. Tanto que ele segurou a túnica, a capa de Elias. Ele segurou a capa ficou com ele. Eu não lembro se ficou a capa inteira ou só um pedaço da capa. Mas ficou. Olha que bênção. Jeová levou Elias. Ou seja, Elias passou por uma dificuldade enorme. Sentiu vontade até de morrer. Mas Deus falou, você não vai morrer. Não vai morrer. Vai continuar vivo. E ele não morreu e ainda foi levado para o céu depois. Hoje ele está ali com Deus, no paraíso. Olha que bênção. Com Jesus, com os anjos. Que bênção, né? Que coisa mais linda, né? Meu Deus. E logo, logo, o Senhor Jesus vai voltar, né? Está escrito aqui, olha. Eis que cedo venho. Parece que está demorando, mas é porque o tempo de Deus é diferente. Um dia eu vou gravar um vídeo falando a respeito do tempo de Deus. Eis que cedo venho. Então Eliseu pegou aquela túnica, aquela capa. Nossa, que maravilha. Ele saiu andando, ele falou, pois agora eu vou testar essa porção dobrada. Tinha um rio na frente dele, um mar. Um rio? Era um mar enorme. Ele pegou aquela capa, puf, bateu no mar. O mar se dividiu em dois. Ele atravessou aquele mar. Meu Deus. Tem nem o que falar mais, né? Deus é bom demais. Não desanime. Vamos continuar firmes, né? Mesmo que a gente cambaleie de vez em quando, chore de vez em quando, mas vamos continuar, um passo de cada vez.